Saudações, Robson aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, marketing digital, mas principalmente a gente vai falar hoje sobre o que você está fazendo que está ou não dando certo nessa empresa. Mais especificamente, eu vou falar sobre 3 formas para eliminar a falta de tempo do seu dia. Bacana? Por que eu estou falando isso? Porque é muito recorrente a gente estar reclamando de falta de tempo ou ver pessoas reclamando de falta de tempo. Mas um fato muito importante que a gente tem que perceber é que todo mundo no mundo, cada ser humano, tem o mesmo tempo. O que diferencia essas pessoas de sucesso, de fracasso ou de posicionamento é a forma com que eles usam o seu tempo. E a primeira dica é o seguinte: métodos. Né? A primeira forma de você eliminar a falta de tempo do seu dia é ter métodos para tudo. Métodos que fazem com que você seja mais produtivo, que você utilize o seu tempo da forma correta. Crie processos, crie checklists para que você possa de fato impulsionar os seus resultados e fazer em menos tempo aquilo que você realmente tem que fazer. O que é esses métodos, gente? Hoje você tem várias ferramentas, por exemplo, Google Checklist, MindMeister e outras ferramentas de mapa mental que você pode utilizar para estruturar, para fazer um planejamento daquilo que você tem que executar. E tem um método para isso. Óbvio, não adianta você simplesmente ter um planejamento e você não executar. O que eu faço? O que eu passei a fazer quando eu fiquei presente para isso? Antigamente eu tinha um problema, ou eu tinha uma solução, ou eu tinha que desenvolver um software, eu tinha que fazer uma aplicação web. O que eu fazia? Bom, eu tenho que fazer isso e eu começava a desenvolver. Só que durante esse processo que você está desenvolvendo algo sem ter um planejamento, você vai criar determinadas aplicações, ou você vai distribuir o seu projeto de uma forma com que talvez eh, da metade para frente você tenha que voltar e refazer alguma coisa que faltou, porque você não previu que ia ter um a mais, ou que ia ter um plus a mais, ou que ia ter uma aplicação diferente. Você está tendo retrabalho, você está usando o seu tempo da forma errada. Outra coisa que acontece dentro desse processo, quando você não tem um método, é você esquecer qual é o próximo passo, ou você pular alguns passos e ter que voltar e verificar um a um para ver aquilo que falta. Isso é a falta de você ter um processo correto de execução dentro de um método. Qual que é o método? Primeiro, identificou que tem que criar alguma coisa, qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu vou vender um produto numa loja virtual. Existe um processo para isso. Você tem que ter o produto cadastrado, você tem que ter estoque, você tem que ter o sistema funcionando, né? Quando você vende, você tem que verificar o pagamento. Quando o pagamento é feito, você tem que postar no correio, você tem que pegar o código de rastreamento, emitir a nota fiscal, fazer a postagem e enviar para o cliente, certo? Isso é um processo. Se você não tiver no checklist, pode ser que você pule algum deles. Já pensou você sair para o correio e esquecer o pacote? Então, quer dizer, para uma viagem que você vai fazer, existe um processo. Você tem que verificar vagas, tem que alugar um hotel, você tem que comprar passagens. Quando você vai para o avião, você tem que fazer as malas. Tudo na sua vida existe um processo. E o método ele faz com que você utilize esse processo da forma correta. Então, para qualquer coisa que você for fazer, primeiro pare, faça todo o planejamento. E realmente escreva isso. Faça um checklist no Google Checklists ou faça um mapa mental daquilo que você tem que executar. Cada um desses passos que você tem que fazer. Durante o percurso, pode ser que você realmente tenha que adaptar. Né? Existe isso. Nenhum planejamento realmente sobrevive até o final da forma com que ele foi pensado. Mas quando você for reprojetar isso, você vai ter sempre uma visão geral daquilo que você já fez e daquilo que falta ser feito. Você colocar um item a mais não vai fazer com que você tenha retrabalho. Você vai ter um pouquinho de trabalho a mais, mas você não está perdendo tempo. Você está produzindo em vez de estar checando aquilo que você já fez. Certo? Método, então. Primeiro passo, planeje. Você identificou alguma coisa, planeje. Escreva esse mapa mental. Coloque cada um dos itens ali, né, o mapa mental ou checklist, coloque cada um dos itens que você possa ir executando passo a passo. Se tiver alguma coisa para ajustar, ajuste. Isso é um método. Para tudo que você for fazer, você pode aplicar, certo? Segunda coisa, né, segunda estratégia que pode fazer com que você elimine a falta de tempo do seu dia. Ferramenta. A gente às vezes se pega utilizando ferramentas gratuitas ou ferramentas mais baratas, a gente se pega utilizando aquilo que dói menos no bolso. Mas será que a longo prazo, ou será que na execução do seu dia a dia, vale a pena você contratar algo mais barato, que não te dê o que você realmente precise, ou que te dê quase o que você precise porque é mais barato? Será que a longo prazo, aquilo que realmente vai te entregar e que vai suprir a sua necessidade não é melhor? Porque pense.
hoje pode ser mais barato, mas você vai trabalhar com isso 6 meses, um ano. E durante esses 6 meses, um ano, quantas vezes você poderia estar produzindo muito mais se você tivesse nas suas mãos a ferramenta correta? Então é muito importante isso, a gente parar, configurar o nosso mindset para o que é gasto e para o que é o investimento, porque são coisas totalmente diferentes. A gente tem que investir no nosso negócio, a gente tem que investir em ferramenta, porque na verdade ferramenta é tempo, né? É você poder fazer as coisas mais rápidas, você fazer as coisas mais ajustadas para o seu negócio, para gerar resultados. Então a ferramenta é muito importante. E a terceira dica para que você possa eliminar a falta de tempo do seu dia é a delegação de tarefas. E isso, a primeiro momento, é algo que pode ser complicado, né? Você está começando o seu negócio, de repente você não tem o faturamento necessário, tudo bem. Quando você está começando o seu negócio, você também não tem muitas tarefas para fazer, você não tem muitos clientes para atender, você tem um pouco mais de tempo. Quando você aplica os processos, você ganha mais tempo ainda. Se você tiver as ferramentas corretas, com o método correto, você tem formas corretas de aplicar tudo no seu negócio. E aí é que a gente tem que modularizar o nosso negócio. Aplicar processos diferentes para cada setor daquilo que a gente tem que executar. Porque qualquer negócio tem setores, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer comercialmente tem coisas diferentes. Tem suporte, tem atendimento, tem pós-atendimento, tem venda, né? Tem marketing, tem todos os... E aí você pode criar processos separados para cada um deles. O que você vai ter no final desses processos são métodos encapsulados e que você pode delegar. Você pode contratar alguém para fazer aquilo, que já vai receber o método pronto, o processo pronto para executar aquilo com maestria como você vem fazendo. Foi o que eu fiz aqui na UpInside. Eu criei processos, eu contratei ferramentas, por exemplo, a Zendesk. É um sistema caro, tá? Não é um sistema barato para você utilizar, mas é um sistema de suporte que me dá todas as ferramentas que eu preciso para prestar um bom suporte. Quando eu contratei o Cauê, eu simplesmente botei um usuário a mais, ensinei ele a utilizar o Zendesk e em pouco tempo ele aprendeu a prestar o suporte. Já no sistema de tickets da UpInside, a gente não pôde contratar uma ferramenta, porque os tickets estão dentro da plataforma, é integrado. O que eu fiz? Eu criei um painel com o processo correto, contratei o Gustavo, expliquei para ele como utilizar e hoje ele presta o serviço. Principalmente quando você for delegar, veja se as pessoas que estão com você estão alinhadas com a sua ideia, porque isso é muito importante. Hoje o Gustavo e o Cauê, eles estão realmente lutando pelo mesmo sonho que eu tenho na minha empresa. Eles querem o mesmo, eles têm o mesmo objetivo. Eles não estão, na verdade, trabalhando para mim, eles estão trabalhando comigo. Esse ambiente colaborativo, quando você for delegar alguma função da sua empresa, é muito bacana. E principalmente, quando você for delegar alguma coisa na sua empresa, não pense que você está gastando um dinheiro que você poderia estar fazendo aquilo. A gente tem que pegar nossa empresa e fragmentar ela, né? Fragmente ela em 5, inicialmente. Se você fizer isso, você vai ter um Pareto. 5 partes, você tem 20% em cada uma dessas partes da sua empresa, que são modularizadas e separadas. Pegue os 20% que dá mais resultado e crie uma estratégia de longo prazo para que você esteja fazendo somente aquilo. Imagine você como mente mestra do seu negócio, fazendo somente o que realmente dá resultados. E você não pode deixar as outras coisas pararem de acontecer, né? Um carro, para andar, o principal é o motor, mas tem que ter gasolina, tem que ter rodas, tem que ter tudo. Então você tem que cuidar de todas as etapas da sua empresa, mas quando você delega essas etapas com processos prontos, com as ferramentas corretas e com o método aplicado, as pessoas vão executar aquilo como você executa, vão dar qualidade para aquilo que você executava e vão executar. E nesse momento, você vai estar comprando, na verdade, tempo. Quando você tinha 8 horas apenas para trabalhar, quando você contrata um, você passa a ter 16 horas. E a produção da sua empresa é muito maior, o que, consequentemente, vai te trazer muito mais resultados, muito mais faturamento e você vai estar sempre escalando o seu negócio. Lembre-se, você não tem como escalar o seu tempo, a não ser que você delegue funções, que você tenha métodos e boas ferramentas. Então essas são as 3 dicas para que você elimine a falta de tempo do seu dia. Primeiro, métodos, já que a falta de tempo é a desculpa daqueles que não têm métodos e gastam o seu tempo por isso. Essa frase é do Albert Einstein, tá, gente? Quem me passou ela foi o Cauê. Então, Albert Einstein, a falta de tempo é a desculpa daqueles que não têm tempo pela falta de métodos. Segunda dica, ferramentas. Pegue as ferramentas que estão alinhadas com o seu negócio. Não importa se ela é um pouco mais cara. A ferramenta ela foi construída para te dar tempo também, para que você possa executar mais em menos tempo. E por fim,
assim que possível, delegue as funções. Porque se você aplicar as duas outras sacadas, quando você tiver a condição de delegar, a sua empresa já vai estar dentro de um processo, já vai existir um método e uma ferramenta naquilo que você vai delegar. Então você não vai delegar alguma coisa que a pessoa tem que aprender a fazer. Você vai delegar algo, um módulo do seu negócio para a pessoa gerenciar e já com o processo correto de gerenciamento. E aí os seus resultados vão ser impulsionados, a sua empresa será escalada, o valor dela aumenta, você está tendo insights das pessoas que estão trabalhando com você. Quando você trabalha sozinho, é o seu mindset tendo insights sozinho. Quando você trabalha com pessoas, que você tem uma equipe, que essa equipe está alinhada, como eu trabalho hoje, você tem vários insights ao mesmo tempo, várias ideias que vão alimentando a sua ideia também, e isso se torna um pequeno mastermind aí dentro da sua empresa, ok? Então, processos, métodos, ferramentas e delegação. Essas são as 3 dicas para que você elimine do seu dia a falta de tempo. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário. Se você sabe mais alguma forma de eliminar a falta de tempo do seu dia, comenta aí também para a gente discutir. Curte o vídeo se você gostou. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.